E aí galera do The Riders, e aqui estou com um grande brother, grande moto viajante, Inho, né? Para quem não conhece ele foi o primeiro cara a fazer as duas rutas 40. Você sabia que são duas rutas 40? Duas rutas 40? Sabia disso? Pois é, se não sabe, daqui a pouco a gente vai saber. Outra coisa também, ele também trabalha com mototurismo, também trabalha com acessórios para motocicletas. Acabei de fazer uma aquisição aqui do excelente produto de um protetor de mão para minha NC 750. Mas o entrevistado é que tem muito a falar, né? E aí, eu quero saber o seguinte, como que começou a tua vida no motociclismo? Depois eu quero que você fale da sua Teneré 330 mil quilômetros. Para quem fica querendo trocar de moto toda hora, pense bem, né? Cuide da sua moto e ela vai para todos os lugares. Mas me diga, como é que começou aí sua vida no motociclismo? Bom, eu com 13 anos de idade comprei a primeira moto. Né? Via a galera passando de moto, piazão, né? Achava bacana. Aí com 13 anos consegui comprar a primeira moto. E daí a gente não para mais, né? Você vai passeando cada vez mais longe, vai conhecendo pessoas de outras cidades, né? E aí o motociclismo ele tem várias vertentes, né? Então eu participei de algumas dessas vertentes, né? Tive um breve início nas competições, né? E depois fiz parte de motoclube, fui presidente, fui fundador do motoclube, né? E fui organizador de eventos durante muitos anos, veloterra, motocross, né? Então a gente vai se envolvendo com os diversos segmentos que fazem parte do motociclismo, né? E aí mais tarde eu comecei a fazer as viagens maiores, né? Viagens internacionais. A partir de 96 fiz a primeira viagem. Naquela época era bem diferente, né? Não existia internet e nós aqui morando numa cidade pequena, nós não conseguimos nem mapa do Chile, da Argentina e do Uruguai, que eram os países que a gente queria visitar. Então eu fui num colégio, peguei um livro de geografia, a gente foi com um livro de geografia mesmo, né? E aí depois que a gente chegou nos outros países é que a gente conseguiu comprar um mapa deles. Então não conseguimos na época um mapa do Chile, da Argentina e do Uruguai aqui, a gente saiu só na coragem mesmo, né? Inclusive minha moto era uma moto 2 tempos, né, que o pessoal disse que não aguenta viajar longe, mas eu fui e voltei, não me incomodou, né? E a partir daí então a coisa foi deslanchando. Depois, fazendo outras viagens, eu tive alguns problemas com equipamentos, né? Eu viajava com um alforje de lona aqui do lado, tipo aqueles de nylon, de lona, e numa certa viagem pegou fogo na Teneré, o escapamento da Teneré esquentou muito e pegou fogo. E eu fiquei encucado com aquilo, eu pensei, não, mas tem que existir um equipamento mais forte, melhor, né? E aí eu resolvi desenvolver. Na época, no ano 2000, né, ainda não existiam fábricas de baús de alumínio aqui no Brasil, então eu iniciei a produção de baús de alumínio, né? Primeiro eu fabriquei inicialmente para mim, para o companheiro que ia viajar comigo, e depois comecei a vender alguns para os mais chegados, pessoal de perto, né? E depois a coisa foi explodindo assim a nível nacional e a gente hoje vende para o Brasil todo, né? E aí a gente acabou também diversificando um pouco mais a produção. Além dos baús de alumínio, né? A gente começou a fazer o top case, que é o baú traseiro que vai em cima, e diversos outros acessórios de alumínio, protetores de corrente, porta-ferramentas, né? Protetores de mão. Então é uma linha assim bem grande, já que a gente trabalha só para as motos trail, né? Perfeito. E você me contava, Inho, a vantagem de se ter um baú de alumínio ao invés de se ter um baú de plástico, não é isso? Assim, ó, não existe um equipamento perfeito, né? Existe alforje de lona, de nylon, baú de plástico, baú de alumínio. Cada um tem suas peculiaridades, então tem seus benefícios e alguma contrapartida ali que acaba, né, condenando um pouquinho cada um dos materiais. Mas dentre todos os materiais que existem no mercado, os mais recomendáveis são os de alumínio. Eles são os mais indicados, né, para quem faz essas viagens maiores, né? São mais robustos, mais confiáveis, né? São um material impermeável, que você vai chavear, as coisas ficam com mais segurança. Então, dentre todos esses equipamentos aí, o mais recomendável seria o de alumínio. Perfeito. Principalmente no caso de uma queda, porque se porventura você cair, ele me explicava isso, né? Inclusive um amigo nosso, um grande abraço para o Clairton lá de Santo Antônio do Sudoeste, se não fosse ele, eu não estaria conhecendo o Inho hoje aqui.
ele utilizava um baú de alumínio em uma das expedições, em uma das viagens que vocês fizeram lá na Carretera Austral, não é isso? Carretera Austral. Caiu algumas vezes e o que acontece? O baú de plástico quebraria, o que você faria? O de alumínio não, você cai, amassa e aí lá mesmo... A gente desmonta, desamassa, coloca de volta no local e a viagem continua, né? Perfeito. Então ele tem uma possibilidade maior do que os outros materiais de você ter a recuperação, né? No caso o baú de plástico, né? O alforge de nylon, ele é um material mais flexível, não há queda, então não vai ter problema de quebrar. Só que ele é um material que não te dá segurança, porque você não consegue chavear as suas coisas, né? Às vezes você vai parar numa cidade maior e a tua moto vai ficar longe de um restaurante, onde você vai almoçar, jantar, você fica com medo, que alguém vai lá, vai abrir uma fivela, leva as coisas embora, abre um zíper, né? Ou você pega um monte de dia de chuva, molha todo o equipamento dentro, você tem que estar colocando as coisas tudo individual em saquinho de plástico, então é um transtorno bem maior, né? Então essas são algumas das vantagens que eu falei antes com relação ao baú de alumínio. Perfeito, maravilha. E agora, o que também interessa para nós viajantes, né? As rutas 40. Não sabia dessa história, né? Laquiaca, tudo bem, né? Até lá embaixo, beleza. Aí eu sabia. Entretanto, você estava me dizendo que nem sempre foi assim, é isso? Então, na verdade, assim, a Ruta 40 é minha paixão, né? É a rodovia que eu mais gosto, né? Procuro rodar muito nela, né? Eu já fiz 42 viagens para a Argentina, né? E dessas viagens, muitas delas eu fiz na Ruta 40. E um dia eu tive a ideia de fazer a 40 completa, né? E pesquisei muito, conversei muito, eu tenho muitos amigos lá, né? Então eu nem sempre busco informações na internet, eu procuro conversar com o habitante local, porque o habitante local às vezes te passa alguns detalhes que você não acha na internet, em sites, né? Então se torna assim uma pesquisa mais rica em conteúdo. E foi aí que então a gente acabou descobrindo essa história da Ruta 40, né? A Ruta 40, pessoal, ela foi feita em 1935, certo? Então como que ela foi feita? Ela foi criada unindo vários caminhos pré-existentes já na Argentina. E como ruta nacional, então ela passou a ter essa denominação de número 40 em 1935. Eu fui atrás, busquei mapas de 1935 que tinha essa ruta aí para mim poder fazer ela, né? E em 2004, o governo argentino, para promover o turismo, ele mudou o trajeto da Ruta 40. Então, dessa Ruta 40 que existia antigamente, alguns pedaços, né, que chamam de tramos em castelhano, continuaram os mesmos e outros se tornaram distintos, diferentes, né? Então, por exemplo, essa Ruta 40 nova agora, ela tem o quilômetro zero num local chamado Cabo Virgens, que é lá na Patagônia, bem no sul, próximo à Terra do Fogo. Lá é o quilômetro zero da Ruta 40. E o final dela é bem na divisa com a Bolívia, numa cidade chamada Laquiaca. Lá está o quilômetro 5.200 e pouco, que é o final da Ruta 40, certo? Então ela começa de baixo para cima. A Ruta 40 antiga, ela não se desenvolvia dessa forma, tá? Ela não começava numa ponta e terminava na outra. Ela tinha o quilômetro zero em Mendoza e ela tinha o tramo sul e o tramo norte. Então o tramo sul, ela ia até num local chamado Punta Loyola, que fica perto do Rio Gallegos, e o tramo norte até um local chamado Abrapan. Então eu fiz toda essa pesquisa aí, e eu desci por uma completa e subi pela outra completa. Queria fazer as duas, né? E fiz isso, então consegui fazer isso numa única viagem em 2009, fiz as duas rutas 40, né? Então, contando o deslocamento, esse trecho daqui lá, eu fiz 14.500 quilômetros, sendo 3.700 em ripio, né? Desses ripio, daí tinha umas partes assim que eram mais fáceis, né? Tinha outras que eram um pouco mais complicadas, muito pedregoso, muito arenoso, né? Mas tranquilo, eu fui com uma Teneré 600, né? Que é a minha guerreira, minha companheira, que eu tenho há 20 anos, né? Essa moto eu peguei ela com 34 mil quilômetros e hoje ela está com 337 mil quilômetros, né? E por incrível que pareça, essa moto é tudo standard ainda. O motor dela é original, é standard, CDI original, retificador original. É uma moto que eu cuido muito, né? Então ela está aí aguentando o tranco aí. Confiança total, hein? E ainda fazendo off de verdade, né? Andando nos trechinhos aí que eu gosto muito da estrada de chão, prefiro mais do que asfalto, né? Que maravilha. Você já tem então assim bem, você dizia, né, que pilotava e tudo mais. Você primeiro começa na estrada de chão e depois você vai para asfalto, ou não tem muito isso, andava em pista? Não tem, né? Mas eu tenho uma preferência pela estrada de chão, gosto mais, né? Se eu tiver a oportunidade de ir daqui até um local pelo asfalto, pela estrada de chão, eu sempre vou preferir pela estrada de chão, né? Mas se tiver a oportunidade de ir pelos dois,
eu vou por um caminho e volto pelo outro, para a gente conhecer dois locais diferentes, né? Não é porque um local de asfalto não é interessante, é interessantíssimo, né? Então se a gente tiver a oportunidade de fazer os dois trajetos, né? Isso se torna muito uma viagem mais rica, né? Sim. Isso é uma característica que eu também gosto. Não gosto de ir e voltar pelo mesmo trajeto. Se né? a gente puder, né, fazer, às vezes alguns locais não permitem isso, né? Exatamente. Mas os que permitem que a gente vá por um local e retorne por outro, a gente vai conhecer mais pessoas, mais locais diferentes, a viagem vai se tornar muito mais emocionante. Perfeito. E qual foi a tua viagem mais emocionante? Foi essa da Ruta 40 ou teve alguma outra? Olha, tem um outro local que eu tinha uma curiosidade muito grande de conhecer, e eu acho então que essas duas viagens foram as minhas principais, tá? Que foi essa de ter feito as duas Ruta 40, né? E uma outra viagem que eu fiz em 2007, que foi antes ainda de conhecer as duas 40 completas, eu fiz uma viagem para as Ilhas Galápagos do Equador. Eu queria conhecer as Ilhas Galápagos porque é um lugar único no mundo, né? Foi lá onde que Charles Darwin desenvolveu a teoria de evolução das espécies, né? E a gente sabe que muita coisa que tem em Galápagos não existe em nenhum outro local do mundo, né? E eu queria descobrir isso olhando com meus próprios olhos, né? E realmente eu fiquei muito fascinado, né? Porque eu tinha ouvido falar aí que lá existiam tubarões, pessoas mergulhavam, o tubarão não comia a pessoa, não mordia, que existiam arraias gigantes que não ferroavam as pessoas, né? E eu fiquei curioso com isso, né? E me falaram também que os animais eram dóceis, curiosos, né? E realmente, os animais lá, eles tiveram um isolamento, né, do restante do mundo, e eles cresceram com algumas particularidades que os animais das outras partes do mundo não têm. Então realmente eu mergulhei lá no mar, né, no meio de tubarões martelo lá, morrendo de medo, mas os caras que levam a gente dizem que é 100% seguro. Sim. Então como eles também mergulharam junto, e daí eu arrisquei, né, se fosse sozinho eu não ia, né. Então eu fui com esses guias e com o pessoal e realmente a gente vê aqueles tubarões martelo, aquelas arraias gigantes, dóceis, cara. Passa assim 2, 3 metros deles, eles seguem o caminho deles, você vai para casa, vão para lá, é como se você não existisse. Maravilha. E lá também eu fui conhecer uma tartaruga chamada George, que era a tartaruga mais antiga do universo. 155 anos ela tinha, né? E eu tive a sorte quando eu fui lá, então ela era o último da espécie dela. Eles tentaram cruzar ele com outras fêmeas de outra espécie e não deu certo. Então quando eu estive lá em 2007, tive a oportunidade de ver o George vivo ainda. Depois acabou morrendo, né? Então eles tiraram um pedaço da pele, está guardado para guardar o DNA dele. Se um dia existir condições futuramente de recriar a espécie, então vai ser recriado. Mas foi o último daquela espécie, né? Uma tartaruga gigante, assim, impressionante, impressionante. Que interessante. Quase do tamanho da minha moto. Sim. Sempre tarará. Uau. Quanta experiência. E me diga aí, perrengue. Qual o maior perrengue que você já passou de moto? Ó, quem está na estrada, né, está sujeito a ter problemas, né? Uma parte dos problemas a gente consegue solucionar antes da viagem. Então, se nós nos precavermos, né, com a manutenção correta da motocicleta, o equipamento correto para o local que nós vamos, né? Ah, eu vou no local frio, eu vou no local quente. Então, você tem que saber o tipo de vestimenta, de barraca, de equipamento que você vai levar, né? E na questão da moto, se você vai rodar muito estrada de chão, é um tipo de terreno que castiga mais, né, a moto. Então você tem que estar preparado para ter alguns problemas, né? Pneu que fura, corrente que arrebenta, carburação, né, protetor de bengala, todos esses detalhezinhos assim que está mais propenso a estragar na estrada de chão do que no asfalto. Então uma parte desses perrengues a gente consegue solucionar antes de sair de casa, né? Então a gente evita eles, né? E tem alguns que aí não tem o que fazer, né? Porque por mais que o motociclista seja experiente, que ele seja um viajeiro experimentado, ele não pode dizer que ele vai dominar a situação. Isso não existe jamais, certo? Porque eu já tinha feito mais de 30 viagens e acabei tomando ferro em umas viagens aí, porque aconteceu algumas coisas assim que fazem parte da natureza, né? Por exemplo, eu tive envolvido num episódio no norte da Argentina, um deslizamento gigante ali que nós ficamos 7 dias isolados, né? Deslizamento que soterrou uma cidade inteira, cancelou até uma etapa do Dakar, foi um negócio assim que a gente não gosta nem de lembrar porque muita gente morreu, né? Então a gente estava lá vendo aquilo ao vivo, então foi muito doloroso, né? É uma situação assim que a gente passa que você fica inofensivo perante a natureza, você vê que ela tem um poder muito maior do que nós, né? Teve uma outra ocasião também em 2012 no Peru, que a gente estava numa estrada de chão lá e furamos o pneu de 2 motocicletas, estrada de chão. E nós sempre levamos, né, spray, levamos remendo frio e tal.
Mas nós estávamos num local muito frio, a quase 5.000 metros de altitude e muito frio. Então os sprays não funcionaram. Não sabia disso? Não funcionaram. Eu veio, mas não sabia. A gente não sabe se foi por questão da altitude ou pela questão do frio, né? Mas a cola foi para dentro do pneu, igual ali, o spray funcionou, né? A aplicação, mas ele acabou não vedando o fogo. Então aí a gente foi tentar tirar as câmeras, começou a cair uma neve gigante, né? E nós no meio do nada. Aí a gente colocou uma lona por cima de 2 motos, fizemos tipo um coxinho ali. E não tivemos o que fazer. Estamos ali aguardando essa neve passar para nós poder trocar os pneus, né? E o negócio começou a escurecer, isso era umas 4 horas da tarde, a gente ficou até as 6 ali, começou a escurecer. E frio. E já tinha uns 50 centímetros de neve, nós ficamos enterrados na neve. Aí conseguimos uma carona para ir até uma cidade, arrumar pneu, um amigo foi, né, 80 km de chão, e o resto da turma ficou ali. Ele foi, voltou, de carona, e conseguiu um louco para trazer lá com um carro 4x4, que já tinha 50 centímetros de neve, né? E não dava mais para nós montar os pneus, porque já era 9, 10 horas da noite. Aí disse, vamos dormir aqui mesmo. Nossa, a temperatura de Cara, e a gente não ia viajar à noite, e eu que estava guiando o grupo, eu não ia colocar os caras em risco à noite, né? 5, 6 motociclistas aí, né? Com 50 centímetros de neve e andando à noite, estrada de chão. Vamos dormir aqui. E a gente dormiu naquele coxinho. Dormiu ali, eu ligava minha moto cada meia hora, 1 hora para esquentar o coxo ali onde a gente estava, dormimos em 5 ali dentro, com tudo, com gente que dormia com capacete, com luva, tudo, porque a temperatura era muito fria. A gente não tirou a temperatura, mas acredito assim, como eu já peguei 12 abaixo de zero, aquele dia eu acredito que estava daí para cima, então mais ou menos 12, 15 abaixo de zero. E aí dormimos aí, mas sem pânico, sem nada, estava tudo tranquilo, né? Segurança ali, dormimos. E de manhã então a gente saiu do coxinho ali, coisa mais linda, né? Não existia estrada, não tinha mais nada. Era um mundo branco como se nós estivéssemos num outro planeta, né? Não existia mais estrada. E aí a gente levantou, esperamos até umas 10 horas, até a neve, montamos os pneus, seguimos viagem. Então foi um negócio assim que não estava na programação e que a gente não vai esquecer jamais, né? Vocês nem eu vou esquecer dessa tua história, não. São alguns fatos assim que ocorrem, né? Caramba. Porque eu também passei muito frio já, te falei, lá no Passo de Jama, e é complicado. Frio os extremos, né? Sim. Os extremos sempre são complicados. E bem, assim a gente vai se superando, vai vendo nossos limites, vai vendo o que a gente é capaz de fazer e principalmente vai deixando exemplo para que não se cometam os mesmos erros, caso sejam perrengues previsíveis, né? E se for imprevisível, paciência, né? A gente sempre tem que encarar, né? O motociclista tem que ter a consciência que quando ele sai de casa, ele sai com um trajeto na cabeça, mas quem vai determinar isso para nós é Deus, né? Se a gente vai conseguir fazer todo o trajeto e a natureza, né? Porque nós vamos estar passando em locais que tem muita chuva, que tem muita seca, que tem desmoronamento, que tem neve, né? Então, de moto a gente está bem mais sujeito a intempérie do que de carro ou de outros meios de locomoção. Então, isso faz parte da aventura da moto, da adrenalina, né? A gente está sujeito a isso, às condições do mundo. Além de moto viajante, ele também é empresário. E faz um material de muita qualidade, como eu já adiantei para vocês, eu fiz aqui uma aquisição de... Eu não sabia de nada disso, até hoje, às 2 horas da tarde, quando eu passava lá em Santo Antônio do Sudoeste, Paraná, para visitar um amigo que eu também conhecia há um tempo atrás, quando ia ao Ushuaia com a minha Tenere 250, Clairton, né, conheci através do irmão dele, estava no posto, o cara falou, não, dorme aí e tal, o motociclismo também tem esse apoio. E aí, conversando lá com o Clairton, ele perguntou, para onde você vai? Eu falei, eu vou passar em Pato Branco, depois vou para Chapecó. Ah, cara, então você precisa conhecer um amigo, você precisa conhecer o Inho. E que grata surpresa de estar aqui com ele. Então, como eu estava dizendo para vocês, ele também faz essas viagens de apoio turístico, expedições e tudo mais, e eu gostaria que você falasse um pouco disso. Quantas viagens já fez, quais são os seus destinos? Certo. Bom, então assim, galera, eu comecei a viajar internacionalmente, né, em 96. E a partir de 2009 eu comecei a organizar viagens com grupos. Então, guiando grupos aí para Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai, né? E eu montei 3 moldes de viagem, né? Então eu tenho 3 formatos diferentes de viagem. Eu tenho viagens pequenas de 4 dias, que eu vou para a província de Misiones e Correntes, que é perto aqui para nós, né? E tenho viagens de 15 dias, que eu organizo para a região do Atacama, a região de Bariloche, por aí. E tem algumas de 30 dias, que daí a gente faz a Carretera Austral, Ushuaia,
ou faz aqui na parte de cima, vai a Machu Picchu, Carreteira da Morte na Bolívia, essa região aí, né? Até no Peru aí. Perfeito. Então são 3 formatos de viagem que a gente leva o pessoal: 4 dias, 15 dias e 30 dias. Então é mais definido pelos dias e não necessariamente o trajeto. O trajeto, um grupo pode acordar contigo, dizer o que faz? Não, eu saio daqui com o trajeto todo, né? Eu levo no máximo 8 pessoas junto comigo, certo? Porque em todas essas viagens aí eu já fui tendo assim uma certa experiência de como que é viajar com 2 pessoas, com 5, com 10, com 20, né? Então cheguei nesse formato de 8 pessoas, que é o máximo que eu consigo para haver um bom deslocamento, a viagem render legal, né? E que eu consiga controlar o grupo. Então se eu for com um grupo de 20 ou 30 motos, fica muito complicado para me organizar. Eu não viajo com carro de apoio, tá? Eu mesmo vou pilotando na frente, né? Vou com a minha moto, vou junto, né? E vou na frente. Então, com grupos maiores do que 8, eu cheguei à conclusão que fica complicado pelo formato como eu organizo as viagens, né? E a gente sai com um roteiro pré-definido daqui, né? Então a gente já tem uma ideia assim de tudo isso. Eu só não faço reserva antecipada, tipo do hotel, esses negócios, porque às vezes você fura um pneu, arrebenta uma corrente, aí já dá aquele rolo para frente, você tem que desmarcar 4, 5 dias de hotel, então dá muito rolo, né? Isso eu não faço, tá? Mas eu já tenho um roteiro, assim, a espinha dorsal da viagem, tudo antes da gente sair daqui, com as quilometragens, tudo certinho, né? E às vezes, quando a gente está nos locais lá, pode acontecer, né, pessoal? Você está passando uma determinada região lá, deu uma enchente, derrubou uma ponta, você vai ter que fazer um desvio de 300 km, 200 km, né? Então a gente tem que estar ciente disso, que às vezes o que você botou no papel não é exatamente o que você vai viver lá fora, né? Mas o mais próximo possível desse planejamento é o que a gente vai fazer. Perfeito, maravilha. Então é isso, e como que a gente faz para entrar em contato com a InAdventure? Então tá, galera, assim, então o pessoal pergunta assim, tá, mas eu vou ter que comprar uma moto trail para viajar? Então assim, ó, essas viagens de 15 dias e de 30 dias que a gente organiza, eu aconselharia a moto trail porque a gente pega bastante trajetos de chão, né? Então não é que a gente faça nada radical, mas daqui a pouco um outro tipo de motocicleta você vai acabar forçando muito a moto e a possibilidade dela estragar, ter algum problema é maior, né? Então essas de 15 dias, 30 dias eu aconselharia uma moto trail, tá? Mas esse formato de 4 dias de viagem que a gente faz, ele é um formato misto, que pode ir qualquer tipo de moto. Onde a gente faz aí visitas às províncias de Misiones, de Corrientes, né? E a gente anda bem um pouquinho em estrada de chão, que é alguns locais estratégicos que a gente vai visitar, alguns parques, né? Então nessas viagens eu já levei Harley junto, já levei moto esportiva, moto naked, né? Então é um tipo de viagem recomendado para qualquer tipo de moto. Pode ir piloto com garupa, tudo é um trajeto assim mais light, mais tranquilão. Perfeito. Tá. E como que o pessoal faz para te contactar tanto para a InAdventure do turismo, quanto para a InAdventure dos equipamentos. Baús, equipamentos bons. Eu uso o mesmo nome para tudo, né? InAdventure, né? Então eu tenho no Facebook, né, que se chama Inho Lemes, que é o meu sobrenome, né? Vai estar aí o link para vocês. Inho Lemes. E também tem o meu site, né? Eu tenho 2 sites, né? inhoadventure.com.br e tem um outro site chamado genesite.com/inhoadventure, que naquele lá a gente tem também a parte aí dos equipamentos que a gente produz, né? Que a gente vende e os acessórios para as motos. Perfeito, maravilha. Bem, a entrevista tem que chegar ao fim, como também nas nossas viagens, não é verdade? E agora eu te peço para que você deixe uma mensagem para os motociclistas que acompanham o canal The Riders. Que mensagem que você poderia nos deixar com tanta experiência aí? Olha, galera, o que eu posso dizer para vocês assim que a gente nunca sabe tudo, né? Então eu sou um eterno aprendiz, né? Cada viagem eu aprendo um pouquinho mais, eu conheço uma coisa nova, né? Então nunca pensem que vocês vão dominar, vão ter um conhecimento total, né? Isso a gente não vai ter nunca, né? Mas a gente tem que saber que se a gente não partir hoje para a estrada, a gente não vai ter um pouquinho de experiência, né? Então a primeira viagem é um pouquinho de experiência, a segunda um pouquinho mais, a terceira um pouquinho mais, e assim a gente vai construindo a nossa história, né? E também falo a respeito da motocicleta, né? Não espere você ter bastante dinheiro e não espere você ter a moto ideal, porque a moto ideal não existe, certo? A moto ideal é aquela que você tem, ela vai te levar onde você quer. Pode ser uma moto pequena, uma moto grande, você pode demorar um pouco mais, você pode ter um pouquinho mais de dificuldade, mas ela vai te levar igual, né? Você tem que focar na tua moto e sentir prazer em cima dela, né?
não sinta prazer na moto de uma outra pessoa. Quem vai te levar a conhecer as maravilhas do mundo é a tua moto. Então não interessa o ano, a cilindrada dela, né? Eu, por exemplo, tenho uma moto aí que tem mais de 30 anos, com 337 mil quilômetros, que ainda me dá muita alegria, né? Então, agradeço muito a ela, que nunca me deixou na estrada, né? Tenho um respeito muito grande por Deus, né? Que me protege em todas as viagens, para me trazer de volta para casa, né? Que se a gente não acreditar num ser maior que a gente, eu acho que as coisas não funcionam, né? Então eu respeito Deus, né? Acredito muito em Deus e que me protege muito nas viagens, porque a gente está sujeito aí a um monte de acontecimentos ruins, né? Então se a gente consegue chegar em casa são e salvo, é porque tinha uma mão divina protegendo a gente. Então, primeiro de tudo, gratidão lá de cima, né? E agradeço muito a minha moto aí também, que é minha companheira de viagem, né? Porque eu não teria conhecido tantos locais se não fosse por essas joinhas aqui, ó, né? 330 mil rodados, 2 Juca 40, é muita coisa pra gente apreciar, né, pessoal? Também a mensagem que o Inho nos passa de que o que faz do motociclista não é a moto, não é a cilindrada, não é a marca, mas é a vontade que você tem de viajar e ter prazeres como esse, de conhecer um cara fenomenal como você é. Te agradeço. Beleza, meu brother? Prazer em conhecer, ó. Só a moto faz isso aqui, ó. A possibilidade da gente conhecer pessoas do Brasil inteiro. Olha que bacana isso. Exatamente. Muito obrigado pela tua receptividade, pelo material de qualidade que eu levo agora para casa também e principalmente pelo material intelectual e prático que você proporciona aqui ao nosso canal. Valeu? Um abraço aí, galera. Valeu.